No setor público brasileiro, tem advogado que chega a acumular em um mês mais de R$ 500 mil, além do salário. Um montante que está muito acima do que um servidor que trabalha para o Estado pode ganhar. Hoje, esse limite é de R$ 46 mil. Esse dinheiro acima do teto se refere a uma espécie de bônus, pago pela atuação desses advogados em causas que envolvem dinheiro público. Como trabalham para o Estado, esses profissionais não arcam com custos de escritório como aluguel, água, luz, telefone. Nem precisam pagar funcionários. Têm estabilidade no emprego e um único cliente: o próprio Estado. O Estado brasileiro, como qualquer outra pessoa, quando tem que atuar em juízo ou tem alguma dúvida jurídica, precisa de um advogado. E quem faz esse papel no âmbito da esfera federal é a Advocacia Geral da União. Esse bônus leva um nome técnico: honorário de sucumbência, que é pago com dinheiro do contribuinte, mas administrado por uma entidade privada. E tudo isso sem uma supervisão adequada de órgãos de fiscalização. Para você ter uma ideia, só em 2024 foram repassados 3,73 bilhões de reais para pagar esse tipo de honorário. A AGU e seus demais órgãos contam com mais de 8 mil advogados e procuradores, 4 mil servidores, espalhados em cerca de 250 unidades e 121 municípios em todas as unidades da federação. Até 2017, esses valores ficavam nos cofres públicos e contribuíam para o chamado equilíbrio fiscal. Só que após uma mudança na lei, esses recursos passaram a ser destinados aos advogados públicos. Uma prática que já acumulou pelo menos 14 bilhões de reais até 2024. Um dinheiro que hoje faz falta para ajudar a sustentar o Estado brasileiro. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a remuneração turbinada de advogados públicos brasileiros. Como é possível servidores receberem acima do teto estipulado pela Constituição e os impactos na situação fiscal. Eu converso com Bruno Caraza, colunista do jornal Valor Econômico e comentarista do Jornal da Globo. Bruno é professor associado da Fundação Dom Cabral. Segunda-feira, 28 de julho. Bruno, a gente falou há pouco tempo sobre a falta de participação, dos poderes na discussão de redução de gastos, cada um com a sua parcela de responsabilidade, de supersalários. Mas hoje a gente resolveu te chamar de volta porque você escreveu uma coluna para o jornal Valor Econômico particularmente surpreendente. Eu digo surpreendente porque a ideia de cortar os supersalários vem do governo federal e encontra forte resistência no Congresso Nacional. Só que, para nossa surpresa, você encontrou uma categoria de supersalários muito expressiva e poderosa justamente no executivo. E aí eu me lembrei daquela lógica: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Queria que você resumisse o que você encontrou nas suas pesquisas que acabou motivando que você escrevesse essa coluna para o Valor Econômico. Um tema relevante, porque a gente tem visto nos últimos tempos uma série de carreiras, servidores públicos muito bem remunerados, com carreiras muito articuladas com o poder, que eles estão numa verdadeira corrida para ganhar cada vez mais e desrespeitar o limite, que é o teto de vencimentos que está estabelecido na Constituição. Então a gente comenta muito dos juízes, dos membros do Ministério Público, mas tem outras carreiras que estão nessa corrida para ganhar cada vez mais e furar o teto sempre que for possível, E uma dessas carreiras é a carreira dos advogados públicos, que conseguiram nos últimos tempos, com um pesado lobby junto ao Congresso Nacional, alterar a legislação e passar a ter direito a receber uma verba extra, que é a chamada de honorário de sucumbência, que virou aí uma captura de recursos públicos, recursos que até 2017 elas iam para o Tesouro Nacional para financiar
políticas públicas, transferências governamentais, e agora elas são capturadas como eles próprios dizem, como verbas privadas por essas categorias. Então, vamos aqui por partes. A gente está falando de advogados públicos, de que profissionais nós estamos tratando? A gente está tratando de advogados da Advocacia Geral da União, quem mais? Bom, são praticamente 4 categorias no governo federal, né? Então, são os advogados públicos, né, vinculados à AGU, Advocacia Geral da União, são também os procuradores da Fazenda Nacional, ligados ao Ministério da Fazenda, os procuradores do Banco Central e os procuradores federais, ditos autárquicos, né, ligados aí às autarquias também do governo federal. Mas é importante também chamar a atenção que esse mesmo benefício ele é feito também para os advogados públicos e procuradores estaduais e também municipais. Então tem os 3 âmbitos, essas categorias que além dos seus salários, que são categorias aí muito bem remuneradas, né? Nós estamos falando de categorias que têm um salário inicial, assim que são aprovados no concurso público, em torno de R$ 25 mil por mês, e cuja média de pagamentos, em geral, sem esses extras, sem esses honorários, na casa de 30, 32 mil reais. Tá? E com os extras? Com os extras, esses extras eles estão escalando nos últimos tempos, sabe, Natuza? Esses pagamentos de honorários, durante muito tempo eles giravam em torno ali de 3 mil, 4 mil reais por mês. Com o tempo eles foram sendo ampliados e eles chegaram a bater no teto, então eles complementavam até que esses servidores ganhavam o teto, então eram pagamentos ali de 10, 12, 14 mil reais por mês, e agora eles estão dando um jeito de furar o teto, e aí nós estamos vendo absurdos nos últimos 12 meses de pagamentos de 400 mil reais, 500 mil reais, sendo feitos de forma esporádica, não são todos os meses, mas que são feitos esses pagamentos dessas boladas de vez em quando, furando completamente o teto e saindo completamente da realidade brasileira. Então, deixa eu parar um pouquinho aqui, porque muita gente pode estar confusa nesse momento. Quem recebe honorário por causa não são advogados privados? Que história é essa de advogado público receber honorário quando ganha uma causa? E aqui a gente está falando de causas de empresas, por exemplo, pessoas que devem para o poder público. Esses profissionais vão ou fazem um acordo ou ganham a causa e eles recebem funcionários públicos que são um percentual pelas causas que ganham, é isso? Vamos dar um passo aí para explicar melhor para o ouvinte essa história do honorário, né? Qual a ideia do honorário de sucumbência? Esses honorários de sucumbência são previstos há muito tempo na legislação brasileira e eles foram pensados como uma forma de indenizar a parte que vence um processo. Por que isso é importante? Porque suponha que você é um cidadão normal, você está tranquilo na sua casa, um dia bate um oficial de justiça na sua porta, te intimando porque tem uma ação contra você. Ou, se você tem um contrato com alguém, a pessoa começa a descumprir aquele contrato e você tem que entrar na justiça para fazer cumprir o contrato. Nesse caso, você que estava seguindo a sua vida normal, você vai ter que mobilizar uma série de esforços. Você vai ter que contratar advogados para te defender, eventualmente até contratar uma perícia, juntar documentos, participar de audiências, e um processo que vai se arrastar por anos, até que finalmente você vai ganhar aquela causa. Então, o que a legislação dizia? Nada mais justo que quem deu causa daquele processo, que perdeu aquela ação, te indenize por todo esse esforço. Então, o honorário surgiu por causa disso. Na década de 90, a gente viu uma virada na lei
numa ação aí dos lobbies dos advogados privados, não dos advogados públicos. A primeira reviravolta nessa história foi um lobby da OAB que mudou a legislação e estabeleceu que não, que o honorário de sucumbência não é para a parte, não é para a pessoa, né, para o titular, é para o advogado. Então já houve uma captura do honorário de sucumbência por parte dos advogados privados, mas continuou o entendimento de que o regime relacionado à advocacia pública é diferente porque são mundos completamente diferentes, o advogado privado e o advogado público. E aí, no final, em 2015, quando o Congresso estava discutindo o novo Código de Processo Civil, houve um pesado lobby das categorias dos advogados públicos, dos seus sindicatos, das suas associações, que fizeram um lobby pesado no Congresso e aí convenceram o Congresso de que os advogados públicos também deveriam receber esses honorários. Essa verba, paga pela parte derrotada do processo, era até então restrita ao setor privado. A justificativa dos advogados, que fizeram forte pressão para a aprovação do pagamento, era de que os honorários não ultrapassariam os limites de remuneração no serviço público. A promessa era de que cada advogado recebesse pouco mais de R$700. E aí a gente tem essa distorção, justamente porque o regime do advogado público é completamente diferente do advogado privado e que não faz sentido você tratar e remunerar os dois de forma igual. Até porque a gente está falando, no caso dos advogados públicos, a gente está falando de dinheiro público, certo? Exatamente, Natuza. O advogado privado, pensa bem, o advogado privado ele tem que arcar com todas as despesas do funcionamento do seu escritório. Então, todo o maquinário, o equipamento, o aluguel, né, do imóvel, a equipe de apoio, né, secretárias, estagiários, assessores. O advogado privado também ele não tem um salário fixo, ele recebe conforme ele adquire um maior número de clientes e ele é um advogado que está no mercado, né? Ele está concorrendo com centenas de outros escritórios e que se ele não ganhar a causa, ele acaba se tornando um profissional muito mal remunerado, mal visto no mercado. A realidade do advogado público é completamente diferente. O escritório, aí, entre aspas, do advogado público, né, toda a sua estrutura com os computadores, os equipamentos, toda a questão, né, da estrutura do imóvel, fornecimento de energia, as secretárias, até o cafezinho, tudo isso é bancado pelo orçamento público. Somos nós que pagamos essa estrutura, né? Além disso, o advogado público, se ele ganha ou não a causa, se ele faz ou não um bom trabalho, ele vai receber o salário dele no final do mês, né, religiosamente pago, e muito bem pago, 25 mil, 30 mil reais por mês, coisa que o advogado privado não exige. E mesmo se ele for um mau profissional, dificilmente ele será demitido, né? Porque no Brasil a gente não tem essa prática de avaliação e sequer previsão legal de demissão do serviço público por mau desempenho. Então, não tem que se comparar com a advocacia privada à advocacia pública. São mundos diferentes e nós estamos falando aí, somando tudo, de uma despesa que está gerando, fora os salários que eles normalmente recebem, nós estamos falando de bilhões de reais sendo transferidos do orçamento público para uma pequena categoria de menos de 12 mil advogados públicos dessas carreiras. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Bruno Caraza. Eu quero chegar nesse montante de dinheiro, mas antes acho que vale a pena acrescentar um esclarecimento. Advogados públicos atuam em causas
públicas, de interesse do poder público. Um devedor que não pagou imposto, uma empresa que não pagou imposto por muito tempo. Logo, esse dinheiro, quando a causa é ganha, ele, em tese, tem que voltar para o cofre público, porque é um dinheiro da sociedade como um todo, né? De todas as pessoas que pagam imposto e que esperam o retorno do Estado. Pois bem, acho que esse esclarecimento agora feito, eu posso passar para um segundo momento. Você falou em bilhões. Portanto, esses advogados públicos, essas 4 categorias, elas recebem honorários, tal qual um advogado do setor privado, nos mesmos moldes do setor privado, quando há vitória, por exemplo, em causas de interesse público. Esse dinheiro vai para onde? Vai direto para o bolso desses funcionários públicos ou vai para um fundo? Bom, Natuza, desde que foi alterada essa legislação em 2015 e ela começou a entrar em vigor em 2017, como que funciona? Sempre que o governo ele ganha uma ação ou fecha um acordo com uma grande empresa, por exemplo, relacionada à dívida ativa da União, né, se deposita esse valor referente aos honorários para uma entidade privada chamada Conselho Curador dos Honorários Advocatícios. É uma associação privada mesmo, que tem um CNPJ. Caras, é importante a gente ressaltar isso aqui. O dinheiro que vem das causas ganhas por um governo, por exemplo, vai para um fundo. E esse fundo é gerido por uma entidade privada sem supervisão pública adequada. É isso, o Tesouro Nacional faz uma transferência para essa entidade privada, uma associação que é dirigida por 4 integrantes, um de cada uma dessas 4 carreiras. Não tem participação dos órgãos de controle, não tem participação da CGU, não tem participação do TCU, não tem participação de ninguém do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento. Então, esses valores são transferidos mensalmente. Inclusive, esses valores, temos pouquíssima transparência sobre eles, porque a gente não sabe referentes a quais processos eles se referem, qual foi o montante de honorários. Por exemplo, o governo fez um acordo com uma grande devedora, uma grande empresa que estava devendo aí milhões em impostos. A gente não sabe quanto que foi nesse acordo firmado aí entre a União e esse agente privado, quanto que foi pago a título de honorários e está sendo transferido para esse fundo. E aí esse fundo se encarrega de fazer os pagamentos para os integrantes da carreira. Apesar da discussão, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em 2020, pela constitucionalidade do pagamento dos honorários de sucumbência a advogados públicos, desde que eles não excedam o teto estabelecido pela Constituição. Ainda assim, um projeto de lei que tramita na Câmara quer revogar o pagamento dos honorários a advogados públicos. O texto aguarda o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. E ainda tem outros absurdos, né? Porque, inclusive, os aposentados recebem uma parte desses honorários, né? Eles não recebem a integralidade, mas eles também são sócios na distribuição desses honorários. Então, é uma série de fatos que são muito questionáveis, com baixíssima transparência. A sociedade sabe muito pouco sobre isso. E só para a gente ter um parâmetro, né? Quando a gente fala de toda essa crise relacionada ao aumento do IOF, né, a gente está falando de valores similares, né? Só que no caso do IOF, o governo está aumentando o tributo para milhões de pessoas e empresas que tomam empréstimo no Brasil. E no caso dos honorários, nós estamos falando da transferência para uma categoria de 12 mil servidores. Pois é, você falou do IOF, eu fiquei pensando aqui, era só pegar uma parte do dinheiro desse fundo e botar no Tesouro, não precisava nem a medida de aumentar o IOF.
Até 2017, Natuza, esse recurso ele iria para os cofres públicos, então ele faria parte do financiamento de políticas públicas, dos gastos correntes do governo, mas por causa de uma manobra legal, por causa de um lobby feito ao Congresso, esse recurso acaba indo para esse grupo reduzido de servidores. E o que é pior, né? Essa questão da transparência eu acho que é muito grave, né? Porque a gente ficou sequer sabendo quanto que cada um desses servidores eles recebiam individualmente. Essa informação, até no final do ano passado, ela vinha no portal da transparência, depois ela foi tirada do portal da transparência sob o argumento dessas categorias de que isso era uma verba privada. E ele só voltou a ser informado depois que eu publiquei essa reportagem, essa matéria, né, no Valor, e surgiram várias reportagens mostrando esses absurdos. Então aí o governo recuou e passou a publicar de novo esses dados. Então é tudo muito obscuro, é obscuro como que são formados os valores dos honorários, é obscuro como que ele é gerido, porque é uma entidade privada, é obscuro sempre que eles podem, o quanto que cada um desses servidores está recebendo mensalmente, e o que é pior, eles estão usando uma série de artimanhas para, inclusive, descumprir uma regra que foi estabelecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, de que esses pagamentos de honorários não deveriam ultrapassar o teto. E nos últimos tempos eles estão se valendo de uma série de artimanhas, pagando auxílio saúde sobre honorários, pagando 13º de honorários, pagando retroativos de honorários, que é algo que não faz nenhum sentido, né? E que só comprova que a ideia do honorário é mesmo ser uma remuneração, e que o esforço dessa categoria toda é de burlar os limites constitucionais, burlar as determinações do Supremo e fazer o máximo de pagamento possível para se apropriar desse fundo bilionário que eles administram. E o mais surpreendente disso é que é feito por categorias que deveriam zelar pela boa aplicação do dinheiro público e pelo que diz a própria Constituição. Tem alguma organização questionando a moralidade desse tipo de situação, Caraza? A categoria, até usando o argumento deles, eles até argumentam que o pagamento do bônus é um estímulo à produtividade, à dedicação desses servidores, que eles se sentem estimulados quando eles vão receber os honorários, né? Mas não tem sequer um mecanismo de avaliação da contribuição individual de cada advogado nesse processo. Um advogado que seja super produtivo, inovador, que reverta uma jurisprudência nos tribunais e faça com que a União recupere um valor alto, ele vai receber o mesmo tanto de honorário do que aquele procurador ou advogado que carimbou o processo, né? Sem nenhum esforço, né? Então não tem sequer essa lógica do estímulo, sequer ela se sustenta. E hoje a gente não tem ninguém dentro do governo ou no Congresso Nacional, ou mesmo no Judiciário, disposto a atacar esse problema, né? Porque quando a gente olha o Poder Executivo, o governo meio que se torna refém dessas categorias, né? Porque quando a gente olha o esforço do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, de fechar as contas e cumprir o arcabouço, cumprir as metas fiscais, eles dependem dos acordos tributários relacionados à dívida ativa, firmados justamente por esses advogados, por esses procuradores. Então o governo não quer comprar essa briga, porque se eles cruzarem os braços,
impostos, o governo vai deixar de arrecadar alguns bilhões de reais e o governo não vai cumprir a meta, né? Do outro lado, o Congresso Nacional ele está muito reticente a atacar todas essas questões dos supersalários. A gente está com um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados discutindo reforma administrativa, coordenado pelo deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, mas que eles estão com uma resistência muito grande a atacar a questão dos supersalários, porque eles não querem comprar briga com essas categorias tão poderosas, né? E no lado do judiciário, tampouco a gente vê esforço nesse sentido, porque o judiciário quer mais garantir os seus próprios penduricalhos, que são os equivalentes dos honorários para o Judiciário e para o Ministério Público. No Poder Judiciário, os penduricalhos são mais comuns. Vou dar aqui um exemplo prático para vocês visualizarem. Multiplica isso por muitos. No Tribunal de Justiça de São Paulo, um dos juízes chegou a ganhar mais de R$5.000 de auxílios, que vão desde alimentação e transporte até educação e moradia. Bom, esse mesmo magistrado também recebeu quase R$45.000 das chamadas vantagens eventuais, o que inclui indenização e antecipação de férias, horas extras e pagamentos retroativos. Ainda tem as vantagens pessoais, um dinheiro a mais por tempo de serviço, quintos, décimos e abono de permanência. Resultado, mais R$22.000 ao salário deste mesmo juiz. No fim do mês de dezembro, o magistrado recebeu mais de R$111.000. Lembram do teto? 46, mais que o dobro, portanto. Se a sociedade não se mobiliza, né, as organizações da sociedade civil, se a imprensa não destaca isso, né, dificilmente a gente vai ver alguma mudança no regramento desse tipo de pagamento que está passando dos limites do razoável, daquilo que é republicano para essas categorias, né? Os honorários são mais um capítulo da saga dos privilégios do setor público brasileiro. Eu tenho certeza que a gente está falando de uma categoria muito bem preparada, de uma categoria muito competente, mas eu entendo que a função, como eles são a linha de frente da defesa daquilo que é público, né, da defesa do dinheiro público, garantindo inclusive o cumprimento de uma arrecadação em benefício do coletivo, né, do coletivo nacional, é muito incompreensível que haja pouca transparência, é muito incompreensível que haja burla do próprio limite constitucional. Assim como é incompreensível também o que ocorre no judiciário, né? Porque o judiciário é aquele que está ali na vigilância do cumprimento da legislação. E com essas categorias do executivo, e aí no caso do executivo federal, que é o que eu tenho mais familiaridade, né, o que eu cubro com mais proximidade, é de fato muito difícil de entender. E acho que desmoraliza o discurso do governo quando aponta a ideia de fazer com que as categorias todas cumpram o teto constitucional para que ninguém receba acima do que a lei permite. Eu não tinha ideia, até ler sua coluna, que o desenho era esse. Fiquei realmente muito surpresa com o que você nos apresentou na coluna e agora reproduz aqui. Pois é, Natuza, acho que eu sempre menciono isso quando, né, eu faço essas críticas a essas categorias do setor público brasileiro. A gente precisa realmente ter servidores públicos comprometidos, dedicados, bem selecionados, como eles realmente são, bem remunerados, e eles realmente são bem remunerados, mas a verdade é que a gente vive num país muito desigual, a gente vive num país que tem muitas necessidades básicas, né, que não são atendidas para a população. E quando a gente observa essas categorias descumprindo aquilo que a Constituição estabelece, que nenhum servidor público pode ganhar mais do que o teto, e esse teto para a realidade brasileira é um teto bastante elevado, né? Nós estamos falando de
45 mil reais por mês, né? Então não é um teto baixo, né? Quando a gente vê esses casos de servidores públicos ganhando esses pagamentos de 500 mil reais, né? De 400 mil reais, isso acaba deslegitimando a própria categoria. Isso passa um sinal muito ruim para a sociedade, né? Que a sociedade começa a acreditar que todos os servidores públicos são marajás, que todos os servidores públicos são privilegiados. Isso não é verdade. E isso acaba, de um lado, minando a credibilidade no Estado brasileiro e de outro lado, acaba criando na sociedade uma sensação que pode, inclusive, fomentar um discurso populista, seja de direita, seja de esquerda, que em algum momento pode, inclusive, ir contra o próprio Estado e ir contra essas próprias categorias. Bruno Caraza, muito obrigada por ter topado, mais uma vez, conversar com a gente sobre esse tema. Um bom trabalho para você. Até mais, pessoal. Até a próxima. Antes de terminar, um aviso. Eu vou tirar férias e volto no fim de agosto. Até lá! Se você ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Baixar o aplicativo do G1 no seu celular. Por lá, você pode ouvir o assunto, claro, e pode também acompanhar todas as notícias do dia em tempo real e de graça. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.